Você começa a dar boa noite pro pessoal. Boa noite, pessoal. Era isso? É isso aí, pode começar. Agora foi. Pisatinho. Então, boa noite mesmo, agora valendo. Quem que tá nos vendo aí do LinkedIn? Falei certo? Acho que sim. Que ótimo. Toca a ficha. Boa noite. Eu sou a Noelle. Eu trabalho um pouquinho no marketing aqui na Self System. Não é para colocar a mão no microfone, eu não vou mais pôr. Desculpa. Agora me ouvi. Tá ótimo. Esse coisinha aqui é só pra gente dar um tempo para todo mundo ir entrando, para ninguém perder a talk. Vai enrolar. Exatamente. Nos mandaram isso, né? O teu ponto tá falando isso, enrola. Sim, a Gabi tá aqui, o ponto tá falando enrola, isso. Enrola, Estamos enrolando. Perfeito. Quanto estamos? 1.200 pessoas? 1.200 pessoas agora. Vocês estão bem tranquilos, né? Ótimo, perfeito. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Conexões aqui, diretamente do Tecnopuc. O Tecnopuc é a casa da Self System. E esta é uma das novidades que a gente tem para vocês. Né, Adeja? Quantas são? 2. 3. Mentira, são 3. 3. Exatamente, são 3. Uma das novidades é que a gente está gravando diretamente aqui do Tecnopuc. O Tecnopuc, para quem não sabe, é a casa da Self System. A gente começou aqui há 9 anos atrás, porque a gente faz 9 anos agora em setembro. Não, mentira, em sábado. Em setembro tá ótimo, é sábado, mas tudo bem. A gente completa 9 anos agora, no sábado. Então, a gente quer coisas diferentes, né? Por isso, este ano, Conexões Self tá um pouquinho diferente. A gente traz 3 novidades para vocês. Uma delas é aqui, né? A gente fazendo essa transmissão com vocês, com algumas pessoas que vocês não conseguem ver, mas que estão nos acolhendo aqui, estão vendo diretamente camarote, né? A segunda novidade é que o Conexões, para quem não conhece, quem não é tripulante da Self, o Conexões, antigamente, era feito só por tripulantes. Os tripulantes são os nossos colaboradores. Perfeito. Falei colaboradores direito. Bonitinho. Parabéns. Então, normalmente nós trazíamos 2 colaboradores que traziam temas e compartilhavam com a tripulação todo o seu conhecimento. Esse ano a gente tem uma diferença. A gente tem um colaborador, né, Emiliano, e a gente também tem o Jean, que é quase... Não podemos falar. Não, o Age. Deixa assim, por enquanto, deixa assim. Parceiro. Exatamente. Hoje. A nossa ideia agora é fazer realmente conexões. Trazer clientes, parceiros, pessoas do ecossistema da TI para dentro da Self System. Então, eu já ia falar alguma coisa, né? Não, deixa tudo bem, continua. Deixa, agora o meu teleprompter aqui apareceu e ele falou, senhora Adeja. Vamos lá, então, para a terceira novidade, que é o que a gente tem que comentar com vocês, e se acostumem, eu vou ficar com a colinha, porque eu estou acostumado a usar colinha. Para quem conhece, sabe que eu costumo usar colinha. Então, assim, a gente tem a terceira diferença, que é o quê? O Conexões ele vai começar a tratar assuntos específicos e fixos. Tá? E hoje a gente vai trazer um muito bom, que é Camunda. É um assunto muito legal, principalmente para a área financeira. A gente trouxe esses 2 caras aqui para falar um pouco sobre isso. O Emiliano, que é nosso parceiro aqui, né, nosso colega aqui na Self, desenvolvedor Java e também Camunda BPM. Bem-vindo aí, cara, legal, tá contigo aí, parça, né? A gente também tá com o Jean Alves aqui, de longa data, parceria aí também, arquiteto software, Camunda Champion. Depois ele comenta um pouquinho para vocês o que é o Champion. Adorei, né? isso, né? A gente está na semana do aniversário da Self, que para tripulantes é igual a game. Né? O pessoal tá com sangue no olho então ali. Já vem o sangue no olho também. Exatamente, aí, então... o Champion tá super a ver com o que a gente... Exatamente. Então o Jean vai falar um pouquinho também aí sobre isso, né? A gente tá trazendo esses caras para falar sobre Camunda para vocês. A gente tem 2 talks, então. Emiliano vai começar falando um pouquinho para nós aqui sobre construção de aplicação com Stateful Java usando o Camunda BPM. E o nosso queridão Jean aqui vai falar um pouquinho sobre Camunda e na orquestração desses processos, na originação, junto com o parceiro dele lá, que é o Banco Age, beleza? Mas tem um negocinho que não mudou, né? Não é novidade, na real, né? Nunca é novidade para a tripulação da Self, e também para algumas pessoas que já acompanham, né, todas as nossas talks, tudo que a gente compartilha aí de conhecimento com vocês. Na Self, a gente sempre faz sorteio. Tu trocou? Não, desculpa. Pronto, agora tá bonito. Agora foi, cortou, Gabi? Tá ao vivo? Putz, tá ao vivo. Tá ao vivo, vamos ver no ponto que tá ao vivo. Tá ao vivo. Então tá. A gente tem o nosso sorteio do nosso EcoDot com suporte de astronauta. Para quem não é tripulante, vai começar agora essa competição. Lá na Self System, todo mundo quer esse EcoDot. Tem certeza que todo mundo quer o EcoDot? Tu já ganhou? Não. Eu não ganhei. Eu quero muito uma EcoDot. É que a gente nós somos 350 e contando, daí é complicado, né? Não tem como. E eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, tem que ficar até o final.
Porque a gente vai enrolar para fazer o sorteio. Vocês não vão sair agora. É tipo caixa, sabe aquela caixa? Sim, exatamente. Caixa. É isso. Beleza. É isso. Tá, para tu participar é super fácil. Tu escaneia esse QR Code, que tá aparecendo por aqui. Tá ali, ó. Ali? Ah, tá. Que está aparecendo ali. E também, ou tu faz ali, bit.ly Deixa eu sair da frente. Sorteio, conexões 1. O sorteio, como o Ade já falou, a gente promete pro final. Beleza. Bom, para não demorar mais, até para a gente não ficar se amadando e dar a oportunidade para a galera falar mais. Oportunidade é bom, a gente não devia estar aqui. Quem está aqui é eles, meu amor. Tá bom, então, para dar toda a moral para esses caras falar sobre Camunda, né? A gente vai começar com o Emiliano, que vai, de novo, né, trazer aqui para a gente a parte de construção de aplicações Stateful com Java. Tô lendo para não gaguejar, né? E deixa o Stateful para ti depois, te vira, né? A gente vai aprender um pouquinho mais com o Emiliano aí sobre o assunto. Mas uma dica, tá? Para quem está assistindo no LinkedIn, não esquece. A gente quer fazer umas perguntas no final aí para a galera da palestra aqui do Emiliano e também do Jean depois. Vai colocando aí nos comentários, a Gabi está fazendo uma monitoria lá, vai passar para a gente vai selecionar e vocês mandam para a gente faz depois aí essa pergunta para a galera aqui, beleza? Emil, tá contigo o Pointer, a apresentação tá na área aí. Bom papo com a galera aí. Muito obrigado. Valeu. Bora. Bom, primeiramente agradecer o espaço que estão me cedendo aqui. Eu estou muito feliz de poder estar dividindo esse espaço com o Jean, que é um cara que manja muito do assunto e me ensinou muito lá na Agibank. Apesar do título que eu coloquei ali parecer um tanto quanto complexo, construindo aplicações stateful com Java e Camunda, eu prometo que vou tentar ser o mais simples possível e tentar passar o conteúdo de uma forma bem fluida, de forma que tantas pessoas técnicas quanto não técnicas consigam entender sobre o que a gente está falando aqui. E eu prometo que a gente vai conseguir fazer uma coisa bem bacana sem tocar em nenhuma linha de código. Tem como deixar em tela cheia ali o PowerPoint? Tá. Vou passando mesmo assim. Bom, quem sou eu? De acordo com a minha esposa, quando ele enfia aquele fone de ouvido na cabeça e senta no computador, ele não escuta nada e fica ali por horas. Isso é uma briga recorrente que a gente tem, porque realmente eu entro no meu mundinho ali e fico horas e horas desenhando caixinhas e codando. De acordo com a minha filha, eu sou o melhor pai do mundo. É ela que está falando e a gente não pode discutir com uma criança, né? E de acordo com o meu cachorro, eu pago de fitness, mas não ganho nenhuma corrida dele. Isso é uma grande verdade. Isso é segundo o que eles estão falando, é o ponto de vista deles a respeito de mim. Agora, falando a respeito de mim mesmo, eu tenho 29 anos, sou de Porto Alegre, sou programador autodidata, apesar de eu ter cursado faculdade aqui na PUC de Engenharia de Software, eu aprendi a programar muito tempo atrás, por conta própria, sem ter nenhum tipo de auxílio, e eu acho que é a melhor forma que tem de se aprender alguma coisa, a gente ir atrás, porque com vontade de aprender algo. Então, tudo que eu aprendi... Bom, boa parte do que eu aprendi, na verdade, foi por conta própria, buscando, e eu acho que a melhor forma que a gente de aprender, pela minha experiência, é compartilhando conhecimento, porque a gente se obriga a tentar entender um pouco mais, e por isso que eu estou aqui hoje, tentar passar um pouquinho do que eu aprendi nesses últimos anos lá na Agibank. Estou na South desde 2018, faço o que for necessário, quem que trabalhou comigo sabe, pode me dar o desafio que for, eu vou tentar resolver da melhor forma possível, independente da linguagem, da stack que tiver que trabalhar, eu vou tentar trabalhar. Mas eu gosto mesmo de back-end e de problemas que são complexos. Assim, eu não gosto de ficar fazendo crudezinho, como falam por aí. Por hobby, eu já trabalhei em projetos de visão computacional, usando Python e OpenCV, e eu gosto muito de trabalhar com automação de coisas que são repetitivas. Isso já é algo que eu trago desde antes de trabalhar com a programação, quando eu trabalhava na sustentação de projetos. Bom, a ideia aqui é trocar um pouco de conhecimento a respeito de Camunda, Java, BPM, mas não só isso. Então, para tornar algo um pouco mais agradável para quem está aqui, a ideia é a gente tentar exercitar um pouco da nossa imaginação, através de uma historinha. Imagine uma realidade paralela, onde existe um universo, um planeta que está prestes a ser atingido por um asteroide. A galera precisa organizar rapidamente a evacuação desse planeta.
E, para isso, decidiram construir uma aplicação que vai fazer todo o gerenciamento dessas viagens interplanetárias que a gente vai ter que fazer. O futuro das pessoas desse planeta depende desse projeto. Então, como falei, repentinamente foi descoberto que um cometa vai atingir o planeta, e o comitê de inteligência desse planeta decidiu desenvolver um sistema para organizar essas viagens. Então, nesse planeta a gente tem famílias, né? Cada casa tem uma série de pessoas morando nessa casa, e tem um responsável por essa família que vai ser a pessoa designada por fazer o cadastro dessas pessoas e organizar que todas viajem com sucesso. Esse comitê decidiu, então, formar uma equipe para desenvolver esse sistema de uma forma secreta, e tem que dar certo. O futuro de todo mundo depende desse projeto. Milhões de vidas dependem desse projeto. A lore dos recrutas. Aqui eu fiz uma comparação com RPG, talvez a galera que está assistindo aí. Muito obrigado. Boa parte tenha contato com RPG, e lá a gente utiliza muito dessa questão da lore, que é a história não contada de um personagem. Aqui eu vou descrever um pouco quem são os personagens que vão participar dessa nossa historinha. Em primeiro lugar, a gente tem a Valentina, que ela é uma líder criativa, super alegre, olha qualquer desafio com olhos super positivos a respeito dos desafios, sempre tentando olhar o lado bom das coisas. Em contraponto, a gente tem a Wanda. Qualquer semelhança com a Wandinha é mera coincidência. Ela é a arquiteta do time, ela é totalmente cética, detalhista e crítica contra qualquer coisa. Qualquer coisa que falam para ela, ela tenta achar coisas para criticar, para tentar dar o melhor, assim, garantir que a qualidade vai ser entregue da melhor forma. Em terceiro lugar, e não menos importante, o Victor, que ele é o desenvolvedor do time. Ele é preguiçoso, ele odeia perder tempo, mas isso não significa que ele é uma pessoa ruim, ou que ele entrega um trabalho ruim. Pelo contrário, ele tenta fazer as coisas da forma mais otimizada possível. Então, ele vai entregar as coisas com qualidade, porém, ele vai tentar fazer o mínimo de esforço possível para isso. Todos eles são muito competentes e bem-sucedidos, como está ali embaixo. Agora vamos aos requisitos do sistema que eles vão ter que desenvolver. O sistema deve notificar cada representante de família de que ele deve fazer o cadastro das pessoas daquela família lá e organizar a viagem. O representante deve indicar quantos moradores tem e deve cadastrá-los, como eu falei ali. A cada dia que o cadastro não for iniciado, deve ocorrer uma notificação para essa pessoa. Se o viajante for menor, deve ser indicado o responsável dessa pessoa. Se o cadastro não for concluído em 10 dias, as autoridades do planeta devem ser notificadas, porque eles não podem correr o risco de não levar todo mundo, então eles vão ter que dar um jeito de ir na casa da pessoa, bater lá para cadastrar ela. Todos os moradores devem viajar para o mesmo destino e na mesma data. Além disso, as crianças menores de 3 anos de idade devem viajar no colo dos responsáveis. Podem ser informadas necessidades especiais, por exemplo, pessoa com uma deficiência, alguma necessidade deve ser informada no sistema. O passageiro deve selecionar o assento na parte do check-in. Deve ser possível acompanhar em tempo real como estão os cadastros, check-ins, etc. Então, a gente tem que ter um painel administrativo da aplicação. A sustentação também deve ser facilitada. A gente não pode perder muito tempo lá catando log, como é no nosso dia a dia de mercado, aí, ficar perdendo horas e horas atrás de um log, porque não é algo crítico. Nesse caso aqui, qualquer tempo perdido pode significar a morte de uma pessoa. Enfim, esse cenário, dado a tragédia que se aproxima de um asteroide chegando no planeta e todos esses requisitos que eles têm para desenvolver, dá a entender que é o fim de todo mundo. Então se instaura um caos ali. Os personagens ficam apavorados, até os que são mais céticos. Após a Valentina ler os requisitos, a Wanda e o Victor se olham, um silêncio ensurdecedor toma conta do ambiente, e após alguns segundos começa o caos. Vamos todos morrer. Não vai dar tempo de fazer nem 10% do que estão pedindo. Só que a Valentina, como é uma pessoa calma e ela tenta sempre organizar as coisas, ela decide então chamar todo mundo para sentar e escrever os requisitos dessa aplicação. Então, eles vão tentar descrever o que precisa fazer para a gente ter mais claro o que precisa ser feito. A gente decide ali então que tem os seguintes requisitos.
A gente precisa notificar o responsável, cadastrar as pessoas, organizar a viagem, notificar a respeito do check-in, realizar o check-in, cancelar, notificar autoridades, coletar os dados das pessoas, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser feitas e, basicamente, isso, quem lida com agilidade, com organização de tarefas, consegue perceber que a gente pode tirar histórias de usuário disso, são requisitos do sistema. Só que ainda falta algo, não são simplesmente histórias soltas. A Wanda ali, que é a nossa personagem crítica, ela percebe que existe a necessidade de ter uma ordem entre os eventos, entre as atividades. E então ela propõe que a gente desenhe isso, que a gente bote a ordem, que a gente indique essa ordem. Fica mais ou menos assim a lógica. A gente não pode correr o risco da pessoa tentar fazer o check-in sem antes ter feito, por exemplo, o cadastro dela. Então, a gente precisa garantir que as coisas vão acontecer no tempo exato. E orquestrar tudo isso, com todas essas atividades, talvez seja a parte mais complexa de tudo que foi falado até agora. Porque escrever um código que faz uma notificação, para um programador é algo meio trivial. Realizar um cadastro também é algo trivial. Agora, orquestrar tudo isso talvez seja algo um pouco mais complexo, se tiver que construir um motor que faça toda essa orquestração. E ainda está muito vago, porque a gente não tem tarefas que devem ser feitas por usuários. Ali a Wanda, a Valentina pensando, ela diz que precisa detalhar melhor, que esse sistema ele precisa guardar estados, afinal de contas a pessoa não pode ficar iniciando o processo toda hora, ela precisa continuar onde ela parou, enfim. E ela se dá conta que isso é um processo, a gente precisa... isso é o que a gente chama de stateful, como eu falei, comentei brincando aqui antes da apresentação. Eu escrevi aquele título que parece algo extremamente complexo, mas na realidade uma aplicação stateful nada mais é que uma aplicação que guarda estados, é uma máquina de estados. Então, eu só vou falar nesse momento a respeito de stateful, não vou repetir mais essa palavra. Guardem isso, é uma aplicação que guarda estados. E é o que a gente mais vê por aí, desde o cadastro de um banco, um sistema de pedidos, um dos tipos de aplicações mais comuns que existem no nosso dia a dia, só um nomezinho bonito que a gente gosta de utilizar aí. E daí, então, a Valentina, com todo o conhecimento e criatividade que ela tem, ela questiona se já ouviram falar em BPM. BPMN, na verdade. E daí ela dá uma explicadinha a respeito do que é o BPM. É uma série de ícones e notações que podem ser utilizadas para descrever um fluxo, um processo. E ela acredita que isso pode ajudar. Então, vamos dar uma olhadinha a respeito de alguns componentes que a gente tem no BPM que podem fazer sentido para o nosso projeto aqui. Deixando bem claro, aqui não estão todos os componentes. Para quem quiser estudar sobre BPM, existe uma série enorme de componentes que a gente pode utilizar. E cada um deles tem uma série de itens que a gente pode abordar a respeito dele, características. Eu vou tentar ser breve aqui a respeito de alguns que podem ser úteis para nós. O evento de início, aquela primeira bolinha lá, ela basicamente determina que é o início de um processo. A gente tem o gateway de exclusividade, que falando meio que porcamente é nada mais que um if, uma condição. Ela determina que uma coisa vai para um lugar ou para outro de acordo com alguma regra que a gente implementar ali. A gente tem categorias de tarefas ali, que são a tarefa de usuário, aquelas que são feitas pelo usuário, manualmente. Tarefas de serviço, as tarefas que vão ser executadas automaticamente pelo sistema, tudo aquilo que vai ser automatizado. Tarefas de envio, que são tarefas que, por baixo dos panos, elas na verdade são tarefas de serviço, mas a gente utiliza isso para determinar que elas fazem o envio de mensagens para alguém ou para algo. O evento de fim, que é aquela bolinha preta ali de baixo, que significa que o processo chegou ao fim. O gateway paralelo, que ele permite que o fluxo ele seja dividido e a gente comece a executar coisas em paralelo ao mesmo tempo. Um timer interruptivo, toda vez que ele é acionado, que o tempo dele se esgota, ou a condição que a gente colocou nele se esgota, ele interrompe todo o fluxo e direciona o fluxo para um determinado processo, para um determinado caminho do processo. O timer não interruptivo, ele fica ali contando e a todo tempo, a cada vez que a condição dele se completa, seja um ciclo, uma duração, ele vai lá e executa algo sem interromper o processo pai. E, por fim, uma chamada de atividade ou subprocesso, que é basicamente um processo invocando outro processo. Esses são os componentes que a gente vai utilizar para tentar desenhar o nosso processo. Então, surge uma sugestão
de um esboço a respeito do processo que a gente deve implementar para fazer esse gerenciamento da evacuação do planeta, com uma primeira task de envio de mensagem, que seria notificar a necessidade de cadastro, ou seja, a gente vai receber o identificador da família, o contato da pessoa e o nome, vai notificar essa pessoa que ela precisa entrar no nosso sistema urgentemente para iniciar o processo de cadastro da família dela. Ali, aquele quadrado que se abre logo adiante, ele é um subprocesso, implementado de uma forma um pouco diferente da anterior ali que eu mostrei, onde a gente vai ficar aguardando que o usuário complete a tarefa manual de informar os dados básicos, e a cada dia que se passar naquele timer não interruptivo que está ali na borda, a gente vai reforçar a necessidade dele entrar no nosso sistema e efetuar o cadastro. Então, a gente vai ficar a todo momento notificando ele, olha, a família está em risco, a gente precisa que tu entre aqui e efetue o cadastro. Após isso, a gente entra numa chamada de subprocesso ali, que ela é sequencial. Então, para cada pessoa, uma das pessoas que ele informou que tem na família dele, ele vai indicar uma quantidade de pessoas, digamos que tenha 3 pessoas. Sequencialmente, vai se abrir um subprocesso para que ele cadastre os dados dessa pessoa, e após ele terminar todo o cadastro, a gente segue para o processo de seleção de destino, data. A gente vai gerar um resumo da viagem dele, ele vai confirmar a viagem e, posteriormente, a gente vai seguir para o processo de check-in. Caso passem-se 10 dias e o cadastro ele não for efetuado, a pessoa não termine o cadastro das pessoas, a gente vai interromper o fluxo com aquele timer interruptivo, vai cancelar o processo e vai notificar as autoridades de que aquela pessoa não efetuou o cadastro da sua família. E daí as autoridades vão tomar as devidas providências para que isso seja feito de uma forma manual ou, enfim, alguma outra alternativa. Seguindo no cenário feliz, que a gente costuma chamar, depois que a pessoa ela confirma a viagem, os dados de data, destino e o cadastro das pessoas, a gente abre aquela execução paralela, onde é disparada uma notificação após 48 horas antes da data da viagem, para que ele efetue o check-in das pessoas, confirmando que eles vão embarcar. E para cada pessoa do processo, para cada pessoa que vai viajar, é aberta uma instância em paralelo para que ela faça o cadastro do check-in ali dela no voo, e ali a gente termina o nosso fluxo. Esse fluxo ele poderia ser muito maior, poderia ser muito mais complexo. Aqui é só um pequeno esboço do mínimo que a gente precisa para garantir o cenário feliz. O subprocesso de cadastro de pessoas, basicamente, a gente tem uma tarefa humana, onde a pessoa vai informar os dados básicos, nome, idade, enfim, características básicas da pessoa. A gente tem um gateway de exclusividade ali, onde ele vai verificar se a idade dela é menor do que 18 anos, se ela é menor de idade. Caso seja, ela vai abrir uma nova tarefa humana para que a pessoa solicite, para que a pessoa indique quem é o responsável por esse menor de idade. E daí depois segue para o final do processo. O subprocesso de check-in, por sua vez, ele inicia verificando a idade da pessoa. Se a pessoa ela tem menos de 18 anos de idade, ela automaticamente vai ser registrada como um passageiro infantil e ela não seleciona nenhum assento, porque como havia nos requisitos lá, a gente precisa que ela viaje no colo do responsável. Caso ela seja maior de idade, que é o nosso fluxo padrão, ela vai selecionar o assento, vai informar se existe alguma necessidade especial, e seguindo ali, se houver alguma necessidade especial, a gente vai registrar essa necessidade especial no nosso sistema automaticamente. Caso contrário, segue-se para o final do processo, do subprocesso de check-in. Enfim, é muita coisa para se fazer. Se a gente parar para pensar aí, muita tarefa, tanto humana quanto tarefa automática do sistema, e isso vai demorar muito tempo se tiver que construir absolutamente tudo. Aquele nosso personagem ali é o personagem preguiçoso, e quando a gente fala em tempo para ele perde o sentido, ele fica totalmente maluco. Então ele pensa, num lapso de tempo ali, ele pensa, quem dera se eu pudesse simplesmente pegar esse BPM, jogar numa ferramenta e executar ele sem precisar ficar construindo toda a lógica para orquestrar isso. E daí, ele, ao invés de se desesperar, ele se pergunta, será que já não existe algo para isso? E ele vai lá no nosso Google, o que todo desenvolvedor deveria fazer antes de tomar uma decisão,
e pesquisa se existe, executar BPM em Java, que é a tecnologia que ele trabalha. E ele cai num linkzinho lá de um tal de Camunda. Que diachos é Camunda, que é o nosso título aqui das nossas palestras eu acho que é o grande assunto do dia. A Camunda é uma empresa fundada em 2008. Inicialmente, ela foi uma empresa fundada para dar consultoria em BPM para outras empresas. Ela não era um software. Ela foi fundada ali pelo Jacob Freund e Bernard Hucker, o Jean ali, que é o Camunda Champion. Depois ele fala mais sobre isso, porque é obrigação dele. Eu só uso a ferramenta. Em 2013, a Camunda ela fez o fork da Activity, que era um outro sistema que fazia gerenciamento de BPM. Para quem não é técnico e não sabe o que é fork, basicamente existia um projeto, eles foram lá e copiaram aquele projeto, fizeram as alterações que eram necessárias para aquele funcionamento que eles desejavam e tornaram, então, uma ferramenta da Camunda. É um software open source, ou seja, qualquer um de nós aqui pode ir lá e tentar colaborar com ele. E ele está aí desde 2013 no mercado com essa proposta de executar BPM, principalmente em Java. Como o Camunda BPM funciona? Desenvolvedores ou analistas, eles vão lá, desenham aquelas caixinhas bonitinhas ali que eu mostrei antes, aqueles fluxos, que são os BPMNs. Um BPMN, para quem é técnico, nada mais é do que um arquivo XML. XML é um arquivo estruturado, onde a gente consegue, utilizando sistemas, ler ele e montar objetos em memória, tomar decisões, enfim. Ele é um formato muito bom para ser lido por um computador. Esse arquivo XML ele é deployado no repositório do Camunda. Então, essa engine do Camunda, o Camunda BPM, ele se encarrega de pegar esses dados que estão no XML, criar uma série de registros de banco de dados e, com isso, definir qual é o fluxo que deve ser executado de acordo com aquela anotação que foi desenhada. Ou seja, o que ele estava pesquisando lá, essa mágica de simplesmente botar os desenhos lá para ser executados, ele achou. Essa aqui é a organização um pouco mais formal do Camunda, que inclusive ela está no próprio site, na própria documentação do Camunda. A arquitetura, ela basicamente está de uma forma bem macro, definida dessa forma. A gente tem um modeler, que é a ferramenta responsável por desenhar esses fluxos, a gente pode entrar nela e escrever os BPMs lá, desenhar os BPMs. Faz parte do processo de modelagem. Depois a gente começa o processo de execução. No processo de execução, a gente tem a engine do Camunda, que executa ali BPM, que é o que nos interessa aqui, mas também ela executa CMMN e DMN. São outras notações que também são utilizadas no mercado. A engine ela se encarrega de pegar esses dados, registrar um banco de dados relacional, uma base de dados e definir como vai ser feita a execução. A partir dessa engine, a gente tem APIs REST disponíveis ali para fazer uma série de coisas. Então, a gente utiliza as APIs REST para criar uma task list. Automaticamente, o Camunda ele nos dá uma lista de tarefas. A gente pode entrar lá, concluir tarefas, ver as tarefas que estão abertas. A gente tem o cockpit, que é onde a gente pode acompanhar as execuções que estão em andamento ali, os incidentes, como está a saúde do nosso sistema, o que está acontecendo naquele momento no sistema. E um sistema de administração também, onde a gente pode fazer a administração de grupo de usuários e permissões de usuários. Além disso, é o que a gente faz lá na Agibank, tem aquela partezinha do meio que eu acredito que seja a mais importante. A gente pode simplesmente só utilizar a engine do Camunda para construir a nossa aplicação em cima. E daí o Jean depois vai explicar como a gente fez lá na Agibank aquele sistema que eu acredito que seja o melhor do Brasil em relação a Camunda. O motor de processos e a infraestrutura que é utilizada no Camunda. Ela nada mais é do que uma lib em Java responsável por executar esses processos em BPMN 2.0. Ela possui um conjunto de objetos e necessita de um banco relacional. Por enquanto, logo, de acordo com as informações que eu tenho no meu Champion lá, a gente vai ter acesso a bancos de dados não relacionais para fazer esses processos também. Mas, por enquanto, ainda são bancos de dados relacionais. Ela faz ali, para quem é mais técnico, o uso do MyBates ali para fazer a conexão com o banco de dados e a gestão das entidades. Ela possui integração com Spring, graças a Deus. Integração com Java EE, um pouco menos usual, mas também está aí, né?
e a gente pode utilizar ela dentro de um servidor de aplicação, ali um Tomcat, Woodfly, JNDI, para executá-lo. O mais comum de se ver no mercado, eu acredito que seja com o Spring. As ferramentas de modelagem que a gente pode utilizar é o Camunda Modeler, o BPMN.io e o Kawemo. A gente geralmente utiliza o Modeler, mas toda a ferramenta que trabalha com o BPMN 2.0, ela está apta a gerar arquivos para a gente executar no nosso Camunda. Agora, as aplicações web que a gente tem à disposição junto com o Camunda. A REST API é um conjunto de APIs que nos permite fazer quase tudo a respeito do processo. Desde iniciar um processo, cancelar um processo, alterar variáveis. Enfim, a gente faz muita coisa através das APIs do Camunda. A Task List, que é uma lista de tarefas que a gente tem ali. Toda tarefa humana, ela é registrada na nossa base de dados e isso gera um registro lá que a gente pode acessar através dessa task list sem a necessidade de construir um front para gerenciar essas tarefas humanas. A gente pode utilizar o próprio front ali do Camunda para isso. O Cockpit, que é a ferramenta de gerenciamento de processos ali, a gente pode monitorar todos os nossos processos, as instâncias que estão ativas, enfim, a gente pode gerenciar incidentes, uma série de coisas que a gente pode fazer com o Cockpit. E o admin, que eu falei anteriormente ali, que é a ferramenta que permite gerenciar usuários e grupos e autorizações. Bom, vamos experimentar o Camunda e tentar fazer uma POC, bem breve ali, para ver se ele é útil para o nosso problema, porque nem toda ferramenta ela é útil para o problema. A gente pode achar uma ferramenta, parecer que ela é perfeita, mas não se adequar ao nosso problema. Então, o que a gente vai precisar? Java instalado na máquina, uma JDK, uma IDE, a de sua preferência, e o Camunda Modeler, que é a ferramenta para fazer o desenho dos BPMNs. Assim, quem trabalha com Java, ali com Spring, está muito acostumado a não fazer as coisas mais na mão. Então, a gente tem uma série de ferramentas lá que fazem as coisas automaticamente para nós. Uma delas é o Spring Initializer, que a gente vai lá definir alguns parâmetros, ela já dá uma série de dependências instaladas para nós lá e já inicia nosso projeto bonitinho. A Camunda, como não é boba, pegou e criou o Camunda Initializer, onde a gente vai lá, define, a mesma coisa, a gente define o nome do nosso projeto, o caminho dos pacotes, lá, o banco de dados que a gente quer utilizar, e seleciona ali algumas dependências, e ele vai gerar para nós o projeto, e se a gente quiser, a gente pode até executar ele sem escrever nenhuma linha de código, que é o que eu vou mostrar mais para frente ali. O endereço é start.camunda.com, e ele vai gerar para nós os códigos fontes. Depois que a gente faz o download desse, a gente pode simplesmente ir ali, definir os parâmetros, gerar o arquivo zip, extrair ele e executar esse projeto. Automaticamente já vai abrir o Cockpit para nós, que é a ferramenta que eu falei que faz a monitoria dos processos. A gente coloca a nossa senha e nosso usuário, e ele vai abrir essa coisinha linda, que é o Cockpit, e ele vai ter ali um BPMN de exemplo, que é gerado automaticamente com uma tarefa humana. Até aqui, nenhuma linha de código foi escrita. Qualquer pessoa que está aqui, tendo conhecimento ou não de programação, ela consegue fazer isso com um esforço relativamente baixo. Se a gente quiser iniciar uma instância ali, a gente pode simplesmente abrir o Modeler, abrir esse processo no Modeler, ele vai estar dentro da pasta Resources, process.bpm, a gente vai ali, seleciona, e o nosso Camunda Modeler ele vai se comunicar via REST com a nossa aplicação, e ele vai iniciar um processinho. Aquela bolinha azul ali, ela é nada mais, nada menos que uma instância que está acontecendo no nosso processo. Ali um só, ele parece uma coisa trivial, mas a gente lá no dia a dia, a gente tem milhares, milhões de bolinhas azuis ali para acompanhar, e realmente é algo bastante robusto. Essa aqui é a carinha da nossa task list, aquela tarefinha humana que está lá no nosso processo, ela gera isso daí para nós, onde a gente pode ir lá dar o claim, que é nada mais nada menos que pegar a tarefa para nós, e depois completar ela. Mais para frente eu vou dar um exemplo de uma tarefa humana com parâmetros ali, com um formuláriozinho bonitinho, mas percebam que até agora a gente não escreveu nenhuma linha de código e a gente já consegue ter uma aplicação que tem uma lista de tarefas, a gente consegue pegar essa tarefa e concluir ela, a gente consegue acompanhar o que está acontecendo no nosso processo, sem até agora ter escrevido nenhuma linha de código. Não precisa nem saber o que é Java, só precisa instalar ele na máquina.
Agora vamos à parte vamos tocar em código, vamos começar a tentar deixar esse exemplo que eu dei até agora com a carinha do nosso problema. A primeira coisa que a gente vai fazer é alterar lá o ID, o nome do nosso processo principal, para um nome que seja adequado ao nosso processo, nosso projeto, nosso problema, que é orquestrar a evacuação, que eu botei ali, poderia ser qualquer outro nome. Qual é a ideia da arquitetura? A gente poderia iniciar esse processo utilizando a API do Camunda, mas eu acho que fica um pouco mais usual a gente ter a nossa API, onde a gente define o contrato ali, e a gente faz esse start utilizando um controle mais programático, e não para não ficar tão dependente da API do Camunda também. Então a gente cria ali uma APIzinha REST, que vai receber o identificador da família, o contato da pessoa e o nome da pessoa responsável pela família. É uma API Spring comum, é um post, ela recebe esses dados ali, ela vai converter esses dados em um hash map, onde ela vai relacionar a chave como um nome de variável, e o valor vai ser um dos valores que está no nosso POJO, né, no nosso DTO. Depois disso, ela vai chamar esse runtime service, que nada menos do que um componente do Camunda. Opa, avancei. Um componente do Camunda que nos permite interagir com a engine do Camunda. A gente poderia criar uma camada de abstração, enfim, mas como essa aqui é uma ideia de tentar fazer a coisa o mais rápido possível para ver se dá certo ou não, ele simplesmente vai chamar esse runtime serve e vai iniciar esse processo de orquestrar a evacuação, que é o que eu botei o nome anteriormente. A gente define ali que a business key, que é nosso identificador, é o contato da pessoa, e depois passa as variáveis, que é o nosso hash map. Aqui a gente está começando a tocar em código, mas também a gente não tem nada muito complexo. Aqui é algo que um programador júnior ali conseguiria fazer tranquilamente só lendo a documentação do Camunda. Criando essa API, se a gente chama ela via push, faz o curl dela, a gente vai iniciar um processo e a gente vai perceber que agora o nosso cockpit tem coisas novas ali. A gente tem ali aquela abinha de variáveis e, basicamente, aquele nosso payload, aquele nosso JSON, se transformou nessa listinha ali de variáveis. A gente tem a variável contato, que tem o número da pessoa, e o nome responsável lar, que é a variável onde diz o nome da pessoa responsável pelo lar. Então, a gente tocou em muito pouco código e já está começando a deixar ela com a carinha do nosso problema. Agora, fazendo a relação dos componentes que eu mostrei anteriormente com o que a gente precisa fazer, as tarefas que são executadas pelo sistema, as service tasks que eu tinha mostrado anteriormente, para a gente configurar uma para execução, a gente precisa basicamente no modeler dizer ali que a gente quer utilizar uma delegate expression ou qualquer uma outra possibilidade que ele nos dê, mas aqui eu coloquei a delegate expression. A gente vai dizer qual é o nome do nosso componente que vai ser executado no Java, e aqui a galera que é mais experiente, que tem um pouco mais de bagagem, ela vai perceber que isso aqui é o Design Pattern Delegate. Basicamente, a gente está dizendo que a gente está delegando a responsabilidade daquela caixinha para um bin do Java lá. Então, a gente simplesmente vai criar vários bins isolados, a gente vai criar várias classezinhas Javas lá, como se fossem vários services lá, vai botar nossas regras de negócio e a gente pode ligar eles como a gente quiser na ferramenta de desenho ali, eles vão ser executados na ordem que a gente decidir. E isso é algo muito legal. Aquela ali é o esqueleto de um delegate. A gente vai implementar aquela interface Java Delegate. E tem aquele método execute, que recebe uma delegate execution por parâmetro. Dentro dessa delegate execution, a gente tem acesso a todas as variáveis do Camunda que a gente está utilizando, a gente tem acesso a uma série de coisas relacionadas à nossa instância. A gente poderia fazer qualquer coisa com o delegate, a gente poderia colocar uma integração com o Kafka, um RabbitMQ, uma chamada REST. O Camunda ele é muito utilizado para fazer a orquestração de microserviços, então, inclusive é o que a gente faz lá na Agibank. Então, cada delegate ele poderia estar chamando um serviço externo e esse serviço nosso aqui ele só estaria orquestrando tudo. Então, essa é uma implementação bem simples de um delegate. As tarefas humanas, a gente não precisa necessariamente tocar em código, a gente pode fazer toda a configuração via Camunda Modeler ali. A gente vai na abinha de forms, define ali as variáveis que a gente precisa coletar do usuário, o tipo da variável,
uma labelzinha para ser exibida no formulário, e aquilo que eu tenho ali se reflete naquele formuláriozinho no lado ali, que é um frontzinho criado pela própria Camunda. Então, eu não precisei ter conhecimento nenhum de front-end, automaticamente eu tenho essa ferramentinha aqui para coletar os dados da pessoa. Um timer não interruptivo, para fazer a configuração dele, a gente também não precisa tocar em código. A gente vai lá no Camunda Modeler, define o nome do nosso timer se a gente quiser, e a gente vai ter ali algumas possibilidades de como a gente quer configurar esse timer. A gente pode utilizar um ciclo, ou seja, a cada X tempo fazer algo, duração após X tempo fazer algo, ou definir uma data efetiva para ele ser executado. A gente utiliza um padrão ISO 8601 para fazer a definição desses timers ali. Então, esse padrão aqui ele é bem conhecido por desenvolvedores Java. Quem não conhecer, basta dar uma buscadinha no Google ali, que na Wikipedia fala muito bem sobre como utilizar. Ali naquele meu exemplo ali, basicamente eu estou dizendo que eu quero que ele sempre seja executado a cada 10 segundos. Então, a cada 10 segundos, ele não vai interromper minha tarefa principal e ele vai executar minha segunda tarefinha de baixo ali. Vai passar 10 segundos e vai ficar chamando a de baixo. O timer interruptivo, muito parecido. A única diferença que tem é que quando passar o tempo ou der a duração que eu defini ali, ele vai interromper todo o fluxo principal e o meu fluxo ele passa a ser o alternativo. Então, caso passe o tempo definido, aquela caixinha lá de faz outra coisa, ela nunca vai ser executada. Ele vai seguir o caminho alternativo. E ali, aquele PT1M, ele basicamente diz que ele tem uma duração de 1 minuto. Passado 1 minuto, se a tarefa de cima não for executada, a gente vai executar a de baixo e vai seguir por ela. A gente está definindo uma validade para o nosso processo. Uma call activity, ou subprocesso, para a gente configurar ela, a gente vai definir o tipo dela, aqui no nosso caso BPMN, que é o que nos interessa. A gente vai indicar qual é o subprocesso que está sendo utilizado. Se vocês lembrarem lá quando eu mostrei o processo de cadastrar pessoas, ele tem esse ID ali, cadastrar pessoa. Então, basicamente, eu estou dizendo que essa caixinha aqui vai chamar aquele subprocesso. Para cada pessoa que eu tenho na minha lista de viajantes, eu vou iniciar um novo processo lá daquele tipo. A gente vai indicar lá no multistance lá, a coleção sobre a qual a gente vai iterar, a lista sobre a qual a gente vai iterar, e qual vai ser o nome da variável para cada objeto da lista. Então, para cada objeto da minha lista de viajantes, eu vou criar uma variável chamada viajante e vou iniciar um processo de cadastro de pessoas. Como aquele carinha ali, ele tem aquelas barrinhas horizontais, ele significa que esse subprocesso, ele é um subprocesso sequencial, ou seja, eu só vou iniciar o próximo processo depois que eu concluir o anterior. Eu não vou ter uma execução paralela, ele vai ter uma sequência a ser seguida. Mas ele poderia ser paralelo. Caso ele fosse paralelo, basicamente ele ia pegar cada elemento da minha lista e ia iniciar uma sequência, ele iniciar um subprocesso, e eu poderia concluir eles na ordem que eu quisesse. O gateway exclusivo, a gente basicamente vai definir ali a expressão que a gente quer que seja avaliada. No meu caso ali, como a gente quer verificar se a pessoa ela é maior ou menor do que 18 anos de idade, eu basicamente botei idade menor que 18 dentro de uma expressão. Percebam que isso, para quem programa, é basicamente um if, um C. Então, não precisei tocar em nenhuma linha de código e estou dizendo que caso uma determinada condição não seja respeitada, eu quero que o meu fluxo siga por outro caminho. Enfim, essa ferramenta nos dá um pouco de esperança, nos deixa esperançoso, porque agora a gente percebe que a gente não vai precisar construir tudo isso na mão. Imagina só se a gente tivesse construído todas as tarefas ali na mão, além disso orquestrar todas elas e garantir que aquele fluxo ali vai ser respeitado. O Camunda nos permite focar no que realmente precisa ser focado, que é nas regras de negócio, e boa parte do trabalho duro o próprio Camunda faz. As mudanças, tem várias mudanças que a gente pode fazer ali sem tocar em nenhuma linha de código. Por exemplo, se eu definir que daqui a pouco a ordem de uma determinada tarefa ela mudou, eu não preciso ir lá e mexer no meu Java, eu simplesmente altero a setinha e digo que a partir daquele momento o fluxo é outro. Então, a gente não precisa mais ter um conhecimento tão aprofundado em Java para fazer uma aplicação que respeite um processo. A gente pode simplesmente desenhar. Inclusive, eu acho que o grande
o grande suprassumo do uso do Camunda e do BPM seria se a gente pudesse ter pessoas analistas com um pouquinho mais de conhecimento técnico para elas desenharem os fluxos e os desenvolvedores focarem no que realmente importa. Porque desenvolvedor que fica escrevendo crudezinho o dia inteiro, eu acho que já passou o tempo, né? A gente precisa focar em problemas que realmente são importantes. Então, a respeito do Camunda é isso. E graças ao uso do Camunda, milhões de vidas foram salvas. Milhões de vidas foram salvas graças ao Java, graças ao Camunda? Não. Na verdade, o time tem pessoas com características complementares, houve liberdade para escolher a tecnologia e houve uma preocupação em entender muito bem o problema antes de tomar qualquer decisão. O Camunda, daí é um pouco da minha visão, ele é só uma ferramenta, ele não vai servir para tudo, tem cenários em que talvez ele não vai servir, mas um desenvolvedor nada mais é do que um gerenciador de ferramentas, ele tem que ter a obrigação de conhecer várias ferramentas e de saber utilizar a ferramenta certa para cada tipo de problema. Nesse caso aqui, as pessoas conseguiram chegar ao conhecimento de uma ferramenta que poupou a vida de milhares de pessoas, mas é muito comum a gente ver empresas aí que têm uma cultura muito engessada em relação à tecnologia e às vezes não dá a liberdade para os times tomar as decisões a respeito de o que utilizar, enfim. E se eles não tivessem essa liberdade aqui, se alguém tivesse falado, olha, vocês têm que usar isso, isso e isso, talvez o planeta tivesse sido explodido. Então, é uma coisa para se pensar. Eu não acho que a gente tem que sair utilizando Camunda porque ele é maravilhoso, mas é bom conhecer e saber que é uma ferramenta que pode poupar muito tempo e a gente sabe que tempo significa dinheiro. Então, por isso que na minha chamada eu falei, ainda estão construindo fluxos de aplicações da forma que os incas faziam no passado, não tem por que tu ficar criando uma máquina de estados na mão, se a gente tem uma ferramenta que está desde 2013 no mercado fazendo isso, já foi testada por muita empresa grande aí, e poupar dinheiro da tua empresa. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu queria poder fazer um live coding aqui, mostrar a aplicação funcionando na vida real. Eu tenho a aplicação. Quem quiser ter acesso a ela, é só me chamar depois. Eu mostro ela, enfim, eu teria o prazer de mostrar ela. Só que, infelizmente, não deu para mostrar aqui. Aqui estão meus contatos. Eu teria o prazer de trocar ideia a respeito disso. Com quem quiser me chamar, não só sobre Camunda, sobre carreira, sobre Java, enfim, sobre o que for. Eu tenho meu sitezinho ali, que eu escrevo alguns artigos, alguns devaneios que eu tenho de vez em quando, e quem quiser é só entrar em contato comigo. E antes de finalizar, queria agradecer a minha filha, que ela foi a responsável por por desenhar todos aqueles bonequinhos que a gente tem ali, e essa apresentação ela só ficou mais leve, mais legal, mais extrovertida, graças ao empenho dela de ter ficado até de madrugada comigo desenhando aqueles bonequinhos. Então, é isso aí. Valeu! Meu queridão, deixa eu voltar. Fica aí. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Tudo certo? Beleza? Então tá, cara, obrigado. Sempre uma satisfação tê-lo. Que bom, cara, que bom que tu veio fazer mesmo. Obrigado mesmo, tá? Parabéns aí pela